dia, está no ar mais um Cresce Esclarece. Hoje é dia 14 de junho de 2013, são 10 horas e 5 minutos, sexta-feira, e nós estamos ao vivo pela TV Cresce para todo o país. Antes de nós apresentarmos o nosso convidado de hoje, eu quero avisar aos nossos espectadores que já está no ar a enquete para definir o tema das próximas edições do nosso programa. Basta você acessar o nosso site, na página inicial, você vai encontrar o link de votação. Participe, escolha qual assunto você gostaria de ver abordado em nosso Cresce Esclarece. Estamos esperando pelo seu voto, hein? E o tema de hoje é tributação, ganho de capital nas operações imobiliárias. E nosso convidado é o Dr. Marcelo Roberto de Mesquita Campagnolo, que já está aqui. O Dr. Marcelo é administrador de empresas, bacharel em Direito, sócio do escritório Campagnolo e Martinelli, e ele atua em Direito Empresarial e Tributário. Muito bom dia, Dr. Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. A gente também lembra aos internautas que as perguntas já podem ser enviadas. O Dr. Marcelo vai estar aqui à disposição para responder as nossas perguntas. E vamos começar conversando sobre o assunto. A partir do ano calendário 2005, Dr. Marcelo, no exercício 2006, a redução sobre o ganho de capital na venda do imóvel passou a ser aplicada em quais situações? Em 2005, houve a edição da medida provisória 252, que na época foi chamada de MP do Bem. E ela tratava de uma redução no ganho de capital mediante um programa que a Receita Federal disponibilizou no site dela, que é o chamado FR1 e FR2, fator de redução 1, fator de redução 2. Então, o contribuinte, quando ele aliena um imóvel, ele pode entrar no site da Receita, fazer a simulação de quanto seria esse ganho de capital. Anteriormente a isso, é bom lembrar que de 1969 a 1988, há também uma outra possibilidade de redução do ganho de capital. A Lei 7.713, de 1988, ela tratava de uma redução de 5% ao ano no ganho de capital apurado na venda de imóveis, Então, por exemplo, imóveis adquiridos até 1969, a isenção é de 100%, regredindo esse percentual de 5% ao ano até de 1988, em que é de 5%. E todas essas reduções elas podem ser feitas conjuntamente. Interessante. E quais são os percentuais sobre o ganho de capital para pessoa física e jurídica? O imposto de renda da pessoa física é de 15%, sempre 15%, e da pessoa jurídica vai incidir o imposto de renda de 15%, mas também da contribuição social de 9%. Bom, doutor Marcelo, vamos verificar então uma situação prática. Uma pessoa que recebe um imóvel por herança ou doação no valor em torno de R$100 mil, e aí ela vende por 130 mil no mesmo exercício. Nesse caso, também incide tributação? No mesmo exercício não tem problema nenhum. A diferença é que o valor a ser considerado vai ser aquele constante no instrumento particular. Como é mesmo exercício, muito provavelmente não vai estar lançado no imposto de renda da pessoa. Mas essa diferença, a maior de R$30 mil, ela vai ser tributada em 15%, em R$4.500. Certo. Bom, normalmente o corretor de imóveis ele não é chamado para dar sugestão de valor quando o imóvel está rolado em inventário. Normalmente isso não acontece, E o valor atribuído é com base normalmente no valor venal que a prefeitura estabelece. Uma pergunta, se os herdeiros alienarem esse imóvel pelo valor de mercado, não vai incidir uma tributação absurda? Na realidade, quando se faz o inventário e a partilha, tanto judicial como extrajudicialmente, leva-se em conta o valor que constava na declaração de imposto de renda do falecido, do decujus, Se esse imóvel for transferido aos herdeiros com o mesmo valor que constava na declaração do falecido, não vai haver tributação em ganho de capital. Porém, se os herdeiros decidirem trazer ao valor de mercado aquele bem, vai incidir 15% sobre a diferença positiva.
A princípio, eu acredito que não seja uma boa alternativa você trazer em valor de mercado esse bem, porque você vai pagar de pronto já 15% sobre essa diferença. No caso de desapropriação, incide tributação? Incide tributação. A única exceção é em casos de reforma agrária, e essa desapropriação tenha sido feita sobre a terra nua. Nesse caso, há isenção. Caso contrário, vai incidir também a tributação. E quais são as operações que estão sujeitas à tributação e as isentas? Quais são? Olha, podemos dizer que basicamente todas as alienações de bens e direitos vão incidir no ganho de capital, havendo obviamente o resultado positivo entre a aquisição anterior e a alienação posterior, né? As isenções são aquelas que eu já falei, na MP do Bem, na Lei 7.713 de 88, e também há no regulamento do imposto de renda, há uma isenção que trata, se a pessoa tiver apenas um único imóvel no valor igual ou inferior a R$440 mil, a cada 5 anos ela pode ter a isenção completa da incidência desse tributo. Ok. Doutor Marcelo, a gente tem aqui a primeira pergunta enviada pelo Valdecir de Mairinque. Ele diz assim: tem um cliente que construiu 2 casas em um terreno e desmembrou agora, cada uma tem a sua matrícula individual, e ele vendeu uma dessas casas e a outra ainda não foi vendida. Ele quer saber o seguinte: precisa declarar o ganho de capital ou só quando vender a segunda casa? Ele lembra que ele nunca antes teve imóvel em seu nome e agora tem 2 de uma vez só. Ele desmembrou essa matrícula, essa propriedade em 2. Olha, eu acredito que mesmo desmembrando ou não desmembrando, ele vai ter um resultado positivo entre a aquisição e a alienação. Então, eu entendo que vai incidir o ganho de capital sobre essa diferença. Perfeito. No caso, o proprietário de bens imóveis, se ele casa em regime de comunhão universal de bens, com um pacto antinupcial, Certo. Do 100%, ele passa a ter 50% e a esposa outros 50%, correto? Perfeito. Pergunta: qual que é o valor que a esposa deve declarar no imposto de renda dela? Olha, na verdade fica mais como uma opção do que uma obrigação. Quando eles passam a ter o regime da comunhão universal de bens, os bens se comunicam, tanto os de raiz quanto os presentes e futuros, né? Eles podem decidir ou em manter todo o patrimônio em nome, né, ou na declaração do esposo, como também fazer essa divisão para que a declaração próxima da esposa passe a constar a metade desse patrimônio. Agora, é importante notar que não há que se fazer uma doação desses bens, porque se fizer a doação, vai incidir o ITCMD de 4%, o imposto estadual. O que deve haver nas declarações é uma anotação que aquele patrimônio está sendo diminuído na declaração do esposo e agregado à declaração da esposa por causa do regime de casamento, e não por outro motivo, doação, etc., qualquer coisa. E toda essa operação, vamos dizer assim, ela vai ser isenta. Ok, perfeito. Temos uma outra pergunta aqui de uma espectadora nossa, Aparecida Mazini, de Araçatuba. Ela diz o seguinte: doutor Marcelo, como calcular a tributação quando se tratar de permuta? Permuta é a mesma coisa, vai incidir também se houver uma diferença entre a aquisição e essa permuta, que nada mais é uma alienação de bem ou direito, né? Ela vai incidir como se fosse uma venda. É o resultado positivo, porque na permuta você vai ter que também fazer um instrumento particular, e depois fazer uma escritura e levar a matrícula do imóvel, essa negociação. Então, se houver o resultado positivo entre a aquisição e a permuta, também vai incidir o ganho de capital de 15%. Ok. Incide tributação na transferência de bens para pessoa jurídica a título de integração de capital? Pode incidir ou não.
se essa pessoa jurídica que está recebendo essa integralização de capital por meio de imóveis, ela não militar ou não estiver inserida na natureza de empresa que trata de imóveis, ou seja, explora a locação, venda, aquisição de bens, não vai incidir o ITBI no percentual de 2%. Porém, se essa empresa estiver inserida nesse contexto de exploração, de locação, venda, etc., de bens, vai incidir o tributo. Ok. Doutor Marcelo, existe algum programa de cálculo de ganho de capital que possa facilitar a vida dos corretores, para eles acessarem pela internet? Hoje em dia, todo mundo trabalha com internet muito mais do que com papel, né? Sim. Existe algum link que o senhor possa indicar? Na verdade, não é nenhuma sugestão, acho que é uma obrigação do corretor sempre fazer essa consulta. É no site da própria Receita Federal, RVFB do Brasil, né? E na página inicial há um ícone Downloads e numa pastazinha azul ali que vai clicando ali, vai abrir uma série de opções e dentre elas o ganho de capital. É fundamental que em qualquer negociação ocorra consulta nesse site para que o corretor possa, inclusive, ofertar ao cliente já a tributação que vai incidir ou não sobre aquela operação, né? Porque o programa ele vai levar em conta todas as normas, né? Todas as leis que incidem sobre o tema, inclusive gerando os DARFs para pagamento se o resultado for positivo entre a aquisição e a alienação. Então facilita bastante a vida do corretor. Facilita e demonstra que o corretor também está preocupado efetivamente com as consequências que aquele negócio jurídico vai ter, né? É fundamental isso aí. Hoje com a responsabilidade civil da parte do corretor, ele responde, né? Inclusive na questão dos impostos, né? Porque o corretor ou a imobiliária, ela tem que fornecer aos contratantes todas as informações que tiver acesso, né? E todas as informações que vão efetivamente ter um gravame naquele negócio, né? Então, realmente, eu acho que é uma obrigação do corretor se cercar de todas essas cautelas para que possa oferecer ao cliente toda a bagagem, né? Toda a bagagem que ele tem e que o cliente precisa ter ciência. No seu caso, o senhor já trabalha há bastante tempo com essa questão. Os corretores costumam pedir a sua assessoria para calcular esses valores, para poder trabalhar com maior segurança e passar essa segurança para os clientes? Olha, eu tenho efetivamente alguns clientes que eu presto serviço e que quando há, né, essa questão de alienação, etc., eles me perguntam. Quanto aos corretores, hoje em dia eu verifico que nas próprias imobiliárias há uma prestação de serviço já jurídico incluída, né? E que eu acredito que já seja disponibilizada a eles. Doutor Marcelo, quando uma pessoa não atualiza seus bens declarados no imposto de renda, quando ela for alienar, ela vai incidir uma tributação alta. Qual é o procedimento de atualização dos bens imóveis declarado no imposto de renda para fim de manter o valor mais próximo da realidade? Na verdade, não há essa possibilidade, né? A lei ela não cria essa possibilidade de você trazer o valor de mercado ao imóvel. A única exceção que a gente pode dizer que tem é quando esse imóvel recebe benfeitorias, reformas, etc., que agreguem valor a ele, né? Isso pode ser declarado na declaração de ajuste anual, né? E importante notar que essas benfeitorias, elas têm que ser devidamente comprovadas por intermédio de notas fiscais de compra, por intermédio de recibos de prestação de serviço, etc. E são benfeitorias que devem ficar agregadas ao imóvel. Ou seja, móveis, utensílios domésticos, etc. não entram nessa conta, né? Você diz assim, então, reforma de paredes. Exatamente. Então, assim, materiais de construção, recibos de pedreiro, etc.,
compra de materiais que efetivamente fiquem agregadas ao imóvel, como expansão do imóvel, etc., portas, janelas, reforma de telhado, etc., tudo isso pode ser agregado ao valor do imóvel e você vem trazer. Com isso, haveria em tese uma atualização do valor do mercado, mas é só nessa forma e mediante prova, que muito provavelmente a Receita pode pedir que você demonstre esses gastos, né, que ficaram agregados ao imóvel. E também notar que você, como pessoa física, você tem que ter a renda para que isso possa ser efetivamente realizado. Temos mais uma pergunta de um dos nossos espectadores, é o Leandro de Bragança Paulista. Muito bom dia, Leandro. O Leandro diz o seguinte, doutor: tem um cliente que comprou um terreno há 3 anos e o terreno foi vendido agora, pelo dobro do valor que foi pago. Agora ele quer comprar outro terreno com valor maior. Nesse caso, ele paga lucro imobiliário? Vai pagar lucro imobiliário, não tenho dúvida quanto a isso. E mesmo, aliás, eu sugiro que entre, né, no site da Receita, faça a simulação no programa que eu acabei de falar. Pode ser que haja uma redução, mas ela possivelmente vai ser muito pequena, né, pela diferença de apenas 3 anos entre a aquisição e a alienação. Quanto maior é o prazo da aquisição e da alienação, maior vai ser o desconto no ganho de capital. Ok. E como é calculado o ganho de capital? Como são recolhidos numa alienação a prazo, por exemplo? Na alienação a prazo, o ganho de capital ele vai incidir como se fosse alienação à vista. A única diferença é que o pagamento desse tributo ele vai se dar conforme você, o cliente, vai recebendo esses pagamentos, né? Então, sempre no mês subsequente ao recebimento, até o último dia útil do mês subsequente, e ele vai apurando essa diferença mês a mês, até a quitação. Doutor Marcelo, vamos esclarecer agora para os corretores. Incide tributação no caso de alienação de imóveis, tendo como proprietário uma pessoa que é incapaz, que ela estiver sob curatela? Vai incidir, isso não tem diferença nenhuma. A única questão é que no recolhimento do tributo e na declaração de ganho de capital que você vai ter que fazer, o CPF a ser utilizado é da pessoa que está sob curatela. Porém, a responsabilidade por esses procedimentos, a responsabilidade pelo recolhimento fica a cargo do curador, que pode eventualmente responder pela negligência, né, no recolhimento dessas obrigações, no cumprimento dessas obrigações. Perfeito. E qual é a data e o valor, o custo, para ser considerado ao imóvel que é adquirido por uso capião? Via de regra, o custo ele vai ser 0, porque ele foi adquirido, vamos dizer assim, a nenhum custo, né? O uso capião se dá pela posse mansa e pacífica durante determinado tempo, dependendo do tipo de uso capião, e nesse caso o prazo vai ser o do cumprimento da obrigação, ou seja, quando ele passar a ter o direito sobre aquele imóvel. Ok. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco qual o conselho que o senhor daria para o profissional hoje da corretagem, no sentido de minimizar essa carga tributária ou de tentar uma negociação que seja adequada no caso dos tributos para os imóveis. A princípio eu não vejo como uma possibilidade de o corretor oferecer uma solução milagrosa, né? As normas tributárias estão aí para ser cumpridas, né? É um tributo, ou seja, é uma obrigação. O que o corretor ele pode eventualmente fazer é ofertar ao cliente a sua experiência, a sua expertise, o seu conhecimento técnico, alertando dessas possibilidades de redução ou de isenção que há na lei, né? Por exemplo, não podemos esquecer que o que é muito utilizado hoje é aquela isenção de 180 dias para quando o proprietário vende um imóvel residencial, exclusivamente residencial, e
em até 180 dias, ele adquire outro imóvel também exclusivamente residencial. Caso ele faça isso dentro desse prazo de 180 dias, independerá o valor que ele teve de ganho de capital. Ele terá a isenção desse valor. Então, o corretor ele pode, dentro da lei, ofertar essas possibilidades ao cliente. Às vezes, o cliente pode realmente ter vendido uma propriedade e ter interesse em comprar uma outra, mas por causa de um dia, uma semana a mais que tenha passado dos 180 dias, ele perder a possibilidade de isenção. Então, eu como corretor, por exemplo, eu poderia falar que quando a pessoa já tem esse planejamento de vender um e comprar outro, que ele tente fazer isso com a maior brevidade possível e já ter talvez um imóvel em vista quando ele está vendendo dele, para que ele não suplante esse prazo de 180 dias. E isso independe do valor do imóvel? No caso da alienação feita dentro dos 180 dias, independe do valor do imóvel, como também independe da quantidade de imóveis, por exemplo. Ele pode alienar um imóvel de 1 milhão e adquirir outros 5 imóveis, por exemplo, de 200 mil cada um, contanto que sejam todos residenciais, que se ele aplicar todo o valor do ganho de capital, né, todo o valor, na aquisição dos outros imóveis, ele vai ter a isenção completa. Ok. Nós temos mais aqui algumas perguntas dos nossos colegas. A Cirleide Pauline, ela pergunta: estou vendendo um imóvel que foi comprado em nome de pessoa jurídica em outubro de 1988, pelo valor de 1,5 milhão de cruzados. Este imóvel não foi declarado no imposto de renda da empresa na época. Como proceder esse ajuste? Qual será a incidência de imposto de renda sobre o ganho de capital, já que a empresa trabalha no lucro presumido? No lucro presumido vai incidir de novo aquela questão dos 15% e dos 9%, né? 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Aí há uma dificuldade porque teve a mudança de moeda e a empresa também não declara no imposto de renda, ou seja, se a empresa tivesse declarado isso no imposto de renda dela, muito provavelmente teria pelo menos hoje um valor da moeda atual, né? Para a gente conseguir estabelecer o valor de aquisição, pelo menos, né? Nesse caso, talvez, eu não posso dar uma resposta definitiva, mas talvez ela deva procurar um contador que que traga ao valor pelo menos de moeda, mas eu acho que vai ter uma discrepância bastante significativa. E a partir daí, na alienação, muito provavelmente vai haver esse ganho de capital que deve ser considerável. Agora, como trata-se de uma empresa, pode ser que tenha havido, no transcorrer do tempo, reformas, né? E aí a empresa tenha a documentação hábil também para que ela possa demonstrar que nesse imóvel foi também investido valor, agregou valor ao imóvel, e aí possa reduzir um pouco essa carga tributária que fatalmente vai ocorrer. Ok. O Luiz Gomes, nosso colega de Mongaguá, ele pergunta: o vendedor tem um imóvel declarado por um valor X. Ele vende... só um instantinho. Ele vende por um valor acima do declarado. E o comprador também tem fonte de renda declarada. Como proceder com essa diferença entre valores de forma correta? Em relação ao tributo? A dúvida dele parece que o vendedor tem um imóvel, declarou por um valor X e vendeu acima do declarado. Nesse caso, vai incidir entre a diferença positiva da aquisição da alienação, vai incidir o ganho de capital em 15% sobre essa diferença. Agora, ele não menciona datas, nada, né? Então, não. O ideal seria que vai incidir essa diferença, mas o ideal seria que ele entrasse, então, no site da Receita, no link da apuração do ganho de capital e fizesse a simulação desse caso, com as datas e os valores. E aí o próprio sistema vai apresentar para ele a declaração com
eventualmente a guia DARF que poderá ser recolhida. Perfeito. Nós vamos à nossa última pergunta da internauta Michele, de São José dos Campos. Ela diz o seguinte: vamos imaginar que alguém vende um apartamento para logo em seguida comprar outro. Entendo que não se paga imposto sobre ganho de capital. Correto? Isso também vale se a pessoa tem mais do que um imóvel? Se ela comprar e logo após vender, se houver um resultado positivo entre a compra e a venda, vai haver sim o ganho de capital, mesmo que seja no mesmo exercício, mesmo que seja com uma diferença de um dia, né? O que a lei determina é que havendo lucro na operação, haja incidência. E qual a segunda pergunta? Ela diz que se isso também vale se a pessoa tem mais do que um imóvel. Se a isenção também é válida mesmo que a pessoa tenha 2 imóveis, né? No caso, se a pessoa tiver 2 imóveis, não vai haver aquela isenção daquela regra dos R$440 mil, né? Aquela regra dos R$440 mil é apenas se ela tiver um único imóvel, independentemente seja comercial, terreno, residencial, etc. Para que ela tenha a isenção do ganho de capital nesse caso, ela teria que, entre a venda e a compra, dentro do prazo de 180 dias, adquirir o outro imóvel. Isso independe de quantos imóveis ela venha a ter. Aí, nesse caso, se ela... acho que talvez ela tenha se referido, inclusive, àquela questão dos 180 dias. Se ela vendeu um imóvel, se ela comprou um imóvel hoje e vendeu amanhã com ganho de capital, contanto que esses imóveis sejam residenciais, aí sim ela vai conseguir ter a isenção do valor. Ok, perfeito, doutor Marcelo. Eu queria agradecer a todos os colegas que estão assistindo e nos prestigiando hoje. Infelizmente, nós não vamos conseguir ler, porque nós tivemos uma audiência muito grande, o nome de todas as cidades, mas nós estamos agradecendo a todos pela audiência. E as questões que não nos foram enviadas podem ser enviadas por e-mail. Você que participa toda semana, envie sua questão se você tiver alguma dúvida sobre tributação. O doutor Marcelo vai estar disponível por e-mail para responder. E, doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Eu queria suas considerações finais para os nossos colegas. Eu que agradeço a oportunidade e lembro o seguinte, que no site da Receita Federal há uma série extensa de perguntas e respostas que podem ajudar os contribuintes a sanar suas dúvidas. Eu acredito que seja bem interessante que todo corretor faça essa consulta periódica. Ok, muito obrigada e boa semana para vocês. Até sexta-feira que vem.